Olá, eu sou a professora Adriana e vem comigo nesse canal, vamos aprender matemática juntos, pessoal? Um aluno fez 3/5 dos exercícios de uma tarefa de matemática e faltam 8 exercícios para ele terminar. Quantos exercícios há nessa tarefa? Então, olha só, quando você se depara com um exercício assim, de início você fica meio perdido, né? Aí você tem que, vou tentar, o que eu tenho de informação aqui no exercício? Eu tenho só duas informações. Eu tenho informação que ele já fez 3/5 dos exercícios. Esses exercícios, a gente vai ter que dar um nomezinho para eles, tá? Aquele famoso X que a gente fala na matemática, certo? Então, ao invés de exercícios, 3/5 dos exercícios, eu vou colocar 3/5 de X, tá? Então, X para mim são os exercícios, tá? Até vou colocar aqui, ó. X são os exercícios, que eu não sei quantos são. A única coisa que o exercício me diz é que o aluno fez 3/5 desses exercícios, desse X, certo? E o exercício também fala que faltam 8 exercícios para ele realizar. O duro é que a gente não sabe quantos são, né? Então, qual que é o pensamento que a gente tem que ter nesse momento? Peraí, se ele só realizou 3/5 dos exercícios, significa que existe um total de exercícios, né, que a gente não sabe qual é. Porém, na matemática, quando a gente fala em total, tá, é sempre, a gente pensa em 100%, né, a gente pensa em 100% total, né, ou a gente pensa, nossa, ficou feia aqui minha letra, ó, 100%, né, todo mundo, na vida da gente, assim, quando a gente fala, tá tudo bem, tá tudo 100%, né, digamos assim. Então, 100%, a gente entende isso, né, na vida do dia a dia, a gente entende que 100% é tudo, né. E o 100%, olha só que interessante, 100 dividido por 100 não é o número 1, gente? Lembrando que sempre quando a gente tem um sinal aqui, um traço, tá, um número com um traço e outro número embaixo, nós temos aqui uma fração, tá? O número que está em cima a gente chama de numerador, o que está embaixo de denominador, e a fração sempre dá a ideia de divisão. Significa que eu sempre, se eu precisar, se for útil para mim, eu vou dividir o numerador pelo denominador. E 100 dividido por 100 é 1. Por isso que eu disse que o 1 é o total, né? E me diga uma coisa, gente, olha só, 3/5 é uma fração, certo? Olhando para essa fração aqui, sem o x aqui, 3/5 apenas, olhando para ela, você consegue me dizer, consegue imaginar qual seria o todo dessa fração? Qual seria a fração aqui que a gente poderia dizer, não, o todo dessa fração é tanto? Né? Ou como que eu simbolizaria uma fração no todo, né? Não sei se eu estou sabendo fazer a pergunta, mas o que eu quero saber é o seguinte, 3/5 eu sei que 3 partes de 5, né? 3 partes de 5 significa que 5 seria o total, percebe? 5 partes, digamos assim, tá? Significa, então, dizer que a fração inteira seria 5/5. Deixa eu explicar melhor. Olha só, 5/5, olha só, 5 dividido por 5 não daria 1? Então, a totalidade dos exercícios eu posso simbolizar como 5/5, tá? Totalidade, os 100% dos exercícios, tá? Eu posso simbolizar aqui. Por que eu usei só, assim, 5/5, né? Por que não outro número? Porque eu tinha já 3/5, então eu teria que ter uma outra fração aqui com o mesmo denominador, né? E para que esse aqui fosse um total, o numerador teria que ser igual ao denominador, por isso que eu coloquei 5/5, tá? Legal, aqui a gente já tem uma boa base para continuar o exercício. Por quê? Porque eu sei, né, eu estudante, né, sei o seguinte. Então, o total dos exercícios é simbolizado por 5/5 de x, né, x os exercícios. E ele só fez 3/5. Então, pensa bem, o que a gente poderia fazer aqui? E se a gente descobrisse, então, quantos exercícios faltam, mas pela fração e não pelo número 8 que o exercício contou pra gente, né? Olha, faltam 8 exercícios, tá? Eu quero que você me diga quantos exercícios eram no total. Ele já fez 3/5 deles, né? Isso que o exercício quer da gente, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai descobrir quantos que ele não fez ainda, então.
só que em forma de fração. Aqui ele contou para nós, né? 8 exercícios o rapaz não fez. Agora, em forma de fração, eu tenho que saber também quantos que ele não fez. Então, peraí, eu tenho aqui uma fração 5 quintos de x menos 3 quintos de x. Por que menos? Ué, porque eu tinha um todo e eu já fiz uma parte, então falta o restante, né? Então, essa ideia dá pra gente, então, a certeza que a gente tem que fazer uma subtração aqui, tá? E lembrando lá, como que a gente faz subtração de frações com o mesmo denominador? É bem tranquilo, né? A gente simplesmente repete o denominador. O denominador é 5 aqui, o denominador é 5 aqui, então o denominador aqui também vai ser 5. E a gente faz a operação que está aqui em cima. Qual que é a operação que está mostrando aqui pra gente? É 5x menos 3x. Quanto seria 5x menos 3x? Aí você, puxa, isso aí eu me confundo um pouco. Aí você vai pensar assim, peraí, não, vamos substituir os x por exercícios. Quantos seriam 5 exercícios menos 3 exercícios? Não seriam 2 exercícios? Sim, né? Bom, aqui a gente já está praticamente o exercício pronto. Por quê? Agora a gente sabe que o aluno não fez 2 quintos de x. Ele não fez. Mas esses 2 quintos de x não é esses 8 aqui? O exercício contou, ó, faltam 8 exercícios para ele terminar, certo? Opa, então eu sei agora que o 8 eu estou simbolizando por 2 quintos de x. Então isso já me facilita muito. Por quê? Eu estou bem no final do exercício. Eu vou fazer o seguinte agora. Então eu sei que 2 quintos de x são os 8 exercícios que ele ainda não realizou. Então, olha só. Tá praticamente resolvido o nosso exercício, tá? O que a gente tem que fazer agora? Só descobrir x. Mas o pensamento, o raciocínio já fechou aqui, tá? A gente sabe que ele não realizou 2 quintos de x, e esses 2 quintos de x são 8 exercícios. O exercício contou, olha, ele não realizou 8 exercícios, tá? Então, agora a nossa missão aqui, digamos assim, é descobrir o x. Como que eu faço isso? Agora eu vou usar do conhecimento da matemática básica, que é o seguinte. Eu tenho aqui uma fração igual a um número inteiro. O 8 é um número inteiro aqui, certo? Então, olha só, a gente pode utilizar uma ferramenta aqui que facilita a nossa visualização, tá? O que eu quero fazer com isso? Eu quero que a gente chegue naquela regra onde nós temos uma fração igual a outra, tá? Igual a outra fração. Mas como que eu poderia fazer isso se o 8 é um número inteiro, né? Então, eu vou usar da seguinte ferramenta. Eu vou dividir o 8, eu vou fazer um traço de fração aqui, ó. E eu vou colocar embaixo o número 1. Aí você vai pensar, ué, mas qual que é a lógica de colocar o 1 aqui e tal, né? A lógica é a seguinte, eu só quero visualizar uma fração aqui, ó, numerador, denominador, igual a uma outra fração aqui, ó, numerador, denominador, tá? Lembrando que o número 1, ele é um número neutro na matemática. Então, o 8 dividido por 1 é o próprio 8, tá? Então, o 1 aqui, ele não tá alterando o valor do 8, sabe? Ele só tá deixando pra gente aqui uma facilidade de visualização, ó, fração e fração. Uma fração igual a outra fração, tá? E como que eu faço agora para descobrir esse tal desse x aqui, ó, né? Porque até agora eu ainda não sei, né? Então, qual que é a ferramenta aqui? Eu vou lembrar da regra de que diz assim, olha, uma fração igual a outra, eu simplesmente multiplico cruzado os elementos. Quais elementos? Numerador e denominador. Olha só, eu vou multiplicar esse denominador 5 por esse numerador 8 aqui, ó. E eu vou multiplicar esse denominador 1, ó, por esse numerador 2x, tá? É isso que eu vou fazer. E eu vou demonstrar essa multiplicação aqui, olha. 2x vezes 1, ou 1 vezes 2x, né? 2x vezes 1, ou 1 vezes 2x, é a mesma coisa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. 2x vezes 1 é 2x, e 1 vezes 2x é 2x, certo? Vou repetir o sinal de igual aqui, ó. E vou multiplicar 5 vezes 8. 5 vezes 8. 5 vezes 8 é 40. Ou se eu tivesse colocado 8 vezes 5 aqui, ó, 8 vezes 5, 40 também, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Continuando aqui, olha, 2x vezes 1, ó, de novo o número 1 aqui, elemento neutro, né? 2x vezes 1 é o próprio 2x, igual 5 vezes 8 é 40. Estamos na reta final agora, olha só. Eu tenho agora uma situação, né? Eu tenho 2x igual a 40. Aí muita gente tem dificuldade nessa parte aqui, ó. Puxa, 2x igual a 40, e agora? O que eu faço, professora? Agora você vai fazer o seguinte. A gente não quer descobrir o x? Não é ele que é o importante aqui? Não é ele que é a resposta do exercício? Sim, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse x aqui, ó, sozinho. A gente vai
isolar o x. Aí você pergunta assim, mas será que eu posso fazer isso? Sim, eu posso. Por quê? Porque o 2x, na verdade, tá? A gente não falou até agora, mas o 2x, na verdade, é 2 vezes x. Então, eles são elementos independentes, sabe? 2 vezes x. Não é uma coisa só, é 2 vezes x. Eu só falava 2x desde o início, porque é para economizar mesmo a fala, né? Senão toda hora 2 vezes x, 2, né? Fica até chato. Então, se você falar 2x, né? A gente fala mesmo, para facilitar, né? Enfim, facilitar a fala mesmo, para não falar demais, né? Então, mas nesse momento aqui eu tô falando, olha, 2 vezes x. Então, se eu deixar o x sozinho, o 2, que estava multiplicando x, ele tem que sair daqui, certo? O problema é que ele tá nesse lado do esquerdo do sinal de igual, ele está multiplicando. Agora, se eu quero passar o 2 para o outro lado, ele não pode passar multiplicando. Ele tem que passar para o outro lado do sinal de igual com uma operação contrária. E qual é a multiplicação? E qual é a operação contrária à multiplicação? A operação contrária à multiplicação é divisão, tá? Divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu isolei o x aqui, ó, sinal de igual. O 40 já estava aqui, né? Ele continua aqui, certo? Agora, o 2 que vai chegar desse lado, certo? O 2 vai chegar dividindo, certo? Então, eu posso trazer o 2 dividindo dessa forma, olha, fazer um traço e colocar o número 2 aqui. Ou, tá? Ou eu posso fazer assim, ó, x igual a 40 dividido por 2. É a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Eu posso, né, quando você estuda, às vezes o professor que você tem, ele gosta de trazer aqui o número com a operação contrária na forma de fração. Tem outros professores que gostam de trazer na forma, né, dessa simbologia aqui de divisão. Tanto faz, tá? Tanto faz, certo? Então, vamos lá. 40 dividido por 2 dessa forma, ou 40 dividido por 2 dessa forma, né? 40 dividido por 2, né, é 20, certo? É 20. Então, vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui. O que significa esse 20 mesmo? Esse 20, nós vamos voltar lá na questão, só para você entender. Um aluno fez 3/5 dos exercícios de uma tarefa de matemática e faltam 8 exercícios para ele terminar. Quantos exercícios há nessa tarefa? Opa, quantos exercícios a gente achou? A gente achou 20. Então, ele tinha que fazer 20 exercícios. Mas quantos que ele ainda faltava para ele fazer? Não faltavam 8? Então, se você tem a curiosidade, né? Você já respondeu aqui, tá? Numa lição de casa, numa prova, a resposta estaria aqui. Pronto, é 20. Agora, se você quer ir um pouquinho além, né? Pensar um pouquinho mais e tal, o que você vai pensar? Peraí, então eram 20, né? E ele, faltavam 8. Então, peraí, quantos que ele tinha feito, então? Vamos, só por curiosidade, né? Eram 20, faltavam 8, certo? Então, peraí, quantos exercícios que ele tinha feito, né? Nós vamos fazer aqui, ó, então eu vou fazer a continha aqui, olha. Quando a gente tem dois algarismos aqui, um termina em 0, né? A gente vai poder fazer assim, olha. Tem 2 métodos para fazer. Eu vou usar o que mais o pessoal tá usando ultimamente, tá? O 0 menos 8 é meio complicado, então eu vou ter que emprestar um número 1 aqui pro 0, fazendo com que ele fique 10 menos 8. Só que esse 1 sai da onde? Ele sai aqui do 2. Então, do 2 eu tirei 1 e aqui ficou 1, tá? É isso. Então, 10 menos 8 é 2. E 1 menos nada, ou 0, né? Porque 0 à esquerda é nada, certo? 1 menos 0 é 1. Olha que legal. Então, a gente viu que ele já tinha realizado 12 exercícios, né? E faltavam 8. Por isso que ele não tinha realizado os 20 exercícios. Legal, né, pessoal? Se você gostou desse exercício e gostaria de ter mais exercícios como esse, já vai se inscrevendo no canal, curta, compartilha, coloca nos comentários que tipo de exercício que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal, tá bom?